Machia esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Que a benevolência do nosso Criador esteja com todos vocês. Queridos, estamos aqui para mais uma nova semana, em nome de Yahshua Machia. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver conosco, não permita que eu saia do lugar, né? Que nessa nova semana, que o Criador esteja conosco, que sua presença, o Ruach Kadosh, nos conduz, né? Um caminho justo, reto, vereda plana, né? Que os nossos pés estejam alicerçados na rocha. Né? À frente de nós que tenha anjos guiando o nosso caminho, atrás nossa retaguarda, ao nosso redor e derredor, né? Porque na palavra dele diz que aos seus anjos darei ordem para que esteja com você em todos os teus caminhos, ou seja, onde quer que nós coloquemos as plantas dos pés, que ele tenha anjos dele, nos conduzindo, nos protegendo, nos livrando e nos guardando. Assim seja. Queridos, se contra vocês projetarem o mal e armarem esse lado, certamente não obterão êxito. Cai mil ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra mim, não prosperará. Toda língua que levantar contra mim, em juízo eu a condenarei. Porque essa é minha justiça, essa é minha herança, que sou serva e filha de Yahweh dos exércitos, o Criador de Israel. Assim seja, queridos. Queridos, para essa nova semana nós iremos comentar, nós iremos meditar sobre a fé, né? Como é viver pela fé, né? Quando o profeta Elias desafiou aqueles 450 profetas de Baal, é evidentemente que quando você desafia as trevas, desafia o mal, você vai receber ataques espirituais, né? O mal vai se levantar contra a sua vida. E o profeta Elias, o Criador era com ele, só que ele pecou diante do Criador. Mesmo recebendo unção e autoridade, ele pecou. E hoje nós vamos conhecer esse pecado do profeta Elias e vamos aprender como nos fortalecer espiritualmente e como vencer esse pecado, impedir que esse pecado se manifeste nas nossas vidas através da fé. Efetivamente, hoje você vai aprender a viver pela fé, através dessa palavra. Pai, ministra os nossos corações, através de Yahshua Machia, nos dando entendimento e percepção espiritual dessa palavra. Repreendendo toda manifestação contrária, em nome de Yahshua Machia, nós neutralizamos agora. Assim seja, querido. Então, qual foi o objetivo principal do profeta Elias desafiar, fazer aqueles desafios entre os 450 profetas de Baal e o Criador de Israel? O profeta Elias queria evidentemente mostrar, demonstrar, manifestar ao povo de Israel que Yahweh é o único Criador verdadeiro, que não existe outra fonte de poder, de autoridade que possa ser comparável ou igualar-se a ele. Então, Elias, quando ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal, ele recebeu uma terrível perseguição do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Eles perseguiram ele e amedrontaram ele, deixaram ele com tanto pânico, tanto pavor, porque Jezabel queria e rei Acabe queria matar. Olha para você ver, rei Acabe e Jezabel deveria ser líder espiritual daquele povo, mas estava na idolatria, né? Vivia na idolatria, vivia no pecado. E quando o profeta Elias desafiou aquele, não aguentava mais ver aquela situação de tanta idolatria, de tanto pecado contra o Criador de Israel, ele desafiou. Só que ele deixou para mim, para você, para quando nós desafiarmos o mal vai investir contra as nossas vidas com ataques espirituais. Mas nós temos uma arma. O Criador é tão perfeito para essa nova geração, para essa era. Ele deixou para mim, para você, uma forma de nos blindarmos e não permitirmos que nós venhamos cair neste mesmo pecado do profeta Elias. O profeta Elias, ele desafiou aqueles profetas de Baal, demonstrou para eles que o único Criador dos céus e da terra, que tem poder do bem e do mal, é Yahweh, né? Então o profeta Elias falou com ele, propôs a eles um jogo, né? Um desafio. Vamos lá. Ele diz assim para eles: o que manifestar, que acender o fogo, que descer fogo, esse sim é o Deus de Israel, né? É o Criador de Israel, ele quis dizer, né? Só que os profetas de Baal, eles acreditavam nos deuses deles, nos senhores deles que eles serviam, que era idolatria. E o profeta Elias sabia perfeitamente de quem estava com ele, né? Quem estava com ele, que ali sim, evidentemente, que através do ministério dele,
ia manifestar a glória de Yahweh, né? Para mostrar ao povo de Israel, aqueles que estavam em dúvida, né? Quem verdadeiro, efetivamente era o Criador verdadeiro. Então, com isso, gerou o quê? O profeta Elias, ele enfrentou o sacerdote de Baal, enfrentou a corte real dos adoradores de ídolos. Por isso, ele fugiu para o deserto com medo para se preservar contra a morte, porque o rei Acabe e a sua mulher Jezabel estavam ameaçando ele de morte. Então, Elias fugiu de Israel. O pecado de Elias, querido, foi porque ele fugiu, ele teve medo, ele ficou desanimado. Aí ele ficou desesperado pelas perseguições que ele recebeu. Ele fugiu de Israel, caiu em tristeza profunda, ou seja, ficou deprimido, passou pelo deserto, fugiu para o deserto, ficou sem comer, sem beber, sem ter água, não tinha água nem comida para ele. Isso deixou ele desanimado, deixou ele triste, depressivo. Só que o Criador era com ele. Sabe o que o Criador fez? Ele levou os seus anjos até Elias, onde ele estava escondido, e falou: Elias, levanta-te e come. Levou comida, pão para ele e água, e serviu ele no deserto. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que desafio o mal todos os dias, que nós recebemos o chamado para desafiar o mal, né? Que independente dos nossos desafios, independente dos ataques espirituais que vierem desfavoráveis nas nossas vidas, ele vai estar conosco com os teus anjos para nos guardar nessa jornada, né? Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, assim como ele deu autoridade para Elias sobre todas as coisas na terra, naquele lugar. Então, como vencer o desânimo? Eu vou recitar aqui para vocês no Salmo 23, 4, como vencer o medo, que a depressão, consequentemente gera depressão quando você enfrenta o mal, né? E conforme as perseguições. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola, né? Então, quando nós enfrentamos o mal, o diabo quer colocar desespero, quer colocar na sua mente preocupação, angústia. Você lembre-se dessas palavras: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, assim como tu estivesse com Elias. Elias fugiu para o deserto por medo e ficou desesperado pelas afrontas, pelas investidas, pelos ataques espirituais. Ele fugiu para o deserto, ali não tinha água e nem comida, mas o Criador era com ele, tinha dado autoridade a ele para manifestar essa fé. Sabe o que o Criador fez? Pediu que os seus anjos levassem pão e água e o serviço. E falou: levante-se e come. Ou seja, porque quando você está deprimido, você não quer ficar só deitado, isolado de todo mundo, escondido dentro de um quarto? Então, Elias estava lá no escudo, escondido na gruta, fugido. Mas os anjos chegaram, serviram ele, levaram alimento até ele, falou: levante agora e come, levante. Então, ainda que eu e você andemos pela sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Yahweh está conosco. Yahweh é nosso bordão, é nosso cajado e nos consola. Então, quando você sente-se que está desamparado pelo Criador, lembre-se do Salmo 23, 6. Bondade e benevolência certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na presença de Yahweh para todos sempre. Ou seja, ainda que exista mal, perseguições, ataques espirituais, eu tenho que lembrar que a bondade do meu Criador, aquele que me chamou, está comigo e me seguirá por onde que eu colocarei as plantas dos meus pés. Então, como vencer isso? Vencendo, tendo a certeza, tendo fé que Yahweh é com vocês, que Yahweh está conosco, né? Então, vamos meditar agora em 2 Coríntios, peraí, cadê? 2 Coríntios 4, 8 a 16. Então, aqui eu quero mostrar para você que quando nós recebemos autoridade e poder sobre todas as coisas na terra, em nome de Yahshua Mashiach, nós temos que viver pela fé. E para viver pela fé, você tem que aprender isso aqui, você tem que ter isso aqui dentro de você enraizado. 2 Coríntios 4, 8 a 16. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados, né? Ou seja, não desamparados, porque Yahweh está conosco em todos os momentos. Aí você vai lembrar daquele Salmo 23, verso 6. Jamais estaremos desamparados, né?
Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Yahshua, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Yahshua, para que também a vida de Yahshua se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, nós que somos seguidores de Yahshua, discípulo dele, nós somos levados ao matador todo dia, querido, por carregarmos essa verdade, por carregarmos o seu nome, por defendermos o seu nome, por amar o seu nome, por compartilhar o seu nome, por celebrar o seu nome, através de, né, porque enquanto nós celebramos Yahshua, automaticamente nós estamos celebrando, porque o pai honrou o filho de tal maneira que colocou o próprio nome no filho. Então, quando nós falamos o nome de Yahshua, nós estamos celebrando Yahweh, nós estamos compartilhando, nós estamos divulgando, nós estamos invocando, nós estamos recebendo alívio, refrigério, entendimento, discernimento espiritual, libertação, cadeias, correntes caem por terra, né? As prisões são abertas, né? As prisões espirituais. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Yahshua, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Yahshua, para que também a vida de Yahshua se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós, quando profetizamos, como declaramos contra o mal, é porque nós cremos, por isso que nós falamos, por isso que nós declaramos. Nós declaramos porque nós acreditamos, nós temos certeza de quem está conosco e quem pode manifestar, né, nas nossas vidas através dessa manifestação. Por isso, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou, Yahshua Mashiach, também nos ressuscitará com Yahshua e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo que é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torna abundantes ações de graça por meio de muitos, para a glória do Criador. Então, como é que é viver isso tudo? É crendo. É falando. Quando nós cremos, nós falamos. Quando nós falamos, nós temos a convicção de que algo mudou, de que algo manifestou no mundo espiritual. É a certeza, mesmo sem ver, sem pegar e sem tocar, mas a certeza que algo foi movimentado no mundo espiritual, que algo foi movimentado. Então, quando nós acreditamos nessa verdade, nós vivemos pela fé. E viver pela fé é isso aqui, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, ou seja, mesmo que a carne esteja fraca, mesmo que nós não temos mais força para caminhar, força para lutar, força para correr, força para voar, mas ainda assim, o nosso espírito dentro de nós tem que estar forte, tem que estar renovado, a nossa fé tem que estar multiplicada, a nossa fé tem que estar em movimento, porque boi selvagem o diabo não amonta. Então, mesmo que o nosso ser exterior, a nossa carne esteja fragilizada, fraca, vulnerável, o nosso exterior o nosso interior tem que estar renovado dia a dia. Como que nós vamos renovando isso? Como que nós iremos renovar dia a dia? Conexão a Yahshua Mashiach, orando, meditando a palavra, imersão nas águas, jejum, oração, partir do pão. Esse é o fortalecimento, isso é o renovo de cada dia, meditando a Bíblia, ouvindo louvor, assistindo um vídeo. Isso faz com que a nossa fé, nosso interior se renova dia após dia. E quanto mais nós buscamos a presença de Yahshua Mashiach, mais nós estamos fortalecidos espiritualmente, e mesmo que a carne esteja fraca, mas o espírito vai estar forte. Diga ao fraco que eu sou forte, porque até na nossa fraqueza ele nos exalta. Quando nós estamos fracos fisicamente, espiritualmente nós certamente estaremos renovados e fortalecidos, né? Por isso que a necessidade de nós alimentarmos mais o espírito do que a carne, porque a nossa luta não vai ser com a força dos braços, mas com a força espiritual, com oração, com jejum, com consagração, com poder, com autoridade, com a presença dele, com o Ruach Kadosh dele sobre nós. Quando nós recebemos esse poder, essa autoridade sobre todas as coisas aqui na terra, nós recebemos renovo espiritual, nós vivemos sim efetivamente pela fé, né? Por isso,
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Então, tudo que nós podemos pegar, tudo que nós podemos tocar, são temporais, são da terra, terreno. E tudo aquilo que a gente não pode tocar, que a gente não pode pegar, vem da parte do Criador. É celestial, é eterno, né? Então, por isso que viver pela fé é você crer naquilo que você não vê, que você não pode pegar, que você não pode tocar, mas que você declarou, que você orou e que você tem certeza que vai manifestar, que vai acontecer, que vai realizar. Então, para que eu e você não venha viver o pecado do profeta Elias, que foi o desânimo, é viver pela fé. Como, Eric, não ficar desanimado diante das tribulações? Como não ficar desanimado depois que eu enfrentei os altares de Baal? Quando eu declarei contra eles, quando eu orei contra eles, quando eu guerreei contra eles, batalhei contra eles espiritualmente? É viver pela fé. Viver pela fé faz com que nós não ficamos desanimados. Pelo contrário, nós somos renovados dia após dia. E para viver pela fé é necessário o quê? Primeiro, imersão pelas águas, partir do pão, jejum e oração. Esses 4 pilares é fundamental para que nós possamos viver pela fé. Viver pela fé é ter uma fé independente, não dependendo de homens, mas tendo uma fé independente, que você é capaz de dobrar seus joelhos e conectar-se a Yahshua Mashiach através dele. Ele intercede junto ao Pai por mim e por você. Nós temos essa capacidade de acreditar que através de uma oração que nós vamos declarar e que vai acontecer, né? E o profeta Elias, ele recebeu essa autoridade, esse poder que foi concedido do próprio Criador à vida dele. Porém, ele ficou desesperado. E quando nós estamos desesperados, o que acontece conosco? Nós podemos até adoecer, ou seja, ficar desanimado, ficar preocupado, ficar triste. E a tristeza, ela pode gerar em mim e você o quê? Se nós permitirmos que isso aconteça, é depressão, é acreditar que estamos desamparados, que estamos sozinhos, é achar que nós fizemos algo por nós mesmos. Não, querido. Quando você tem a certeza que tudo que foi feito não foi por você, mas foi o próprio Criador que fez, através de Yahshua Mashiach, você tem a certeza que isso não é você que carrega, mas você foi usado, você criou, você acreditou, você falou, porque você foi usado como um canal de bênção para declarar aquilo, para manifestar aquela fé, para desfazer os altares de Baal e repreender e desafiar os 450 profetas de Baal. E até a Bíblia, a palavra sagrada, nos diz que quando tem um justo de joelho no chão, o grito de um faz com que 1000 fogem da sua presença. Isso quer dizer o quê, querido? Tem uma pessoa só orando de joelho e chamando, invocando os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Pode ter 1000 profetas de Baal ao seu redor, te oprimindo, te cercando. Mesmo assim, eles fugirão da sua presença. Por quê? Porque nós não estamos desamparados. Por quê? Porque eu tenho tanta certeza que eu não estou desamparado. Porque no próprio Salmo 23, no Salmo de Davi 23:6, ele diz: bondade e benevolência certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a presença de algo, quando nós temos certeza que nós temos essa presença, ela sim nos guiará todos os dias da nossa vida. Porque ter fé, sem fé é impossível agradar ao Criador. E a falta de fé é incredulidade. Quando você duvida desse poder, dessa autoridade que nos cerca, que está acima de nós, que nos levantou para tal, você está sendo incrédulo. E a incredulidade é um pecado, né? Então, para que nós não venhamos pecar, às vezes você não fica desanimado, mas você venha duvidar. A dúvida é a incredulidade é um pecado. Então, como fugir desses pecados? Do desânimo, da incredulidade, é vivendo pela fé. E para viver pela fé, para que você não seja abatido, para que você, através dos ataques espirituais, quando você desafia o mal, é normal vir ataques espirituais contra a sua vida. É evidente que o mal, as trevas vão se levantar. E ali você vai sentir um cansaço, você vai sentir desanimado, vai sentir vontade só de ficar deitado. Isso significa que você está sendo atacado. Por quê? Porque você desafiou aquele mal. Por quê? Porque você levantou-se contra aquele mal e determinou que aquele mal seja destruído. Então, é uma guerra, querida. É uma verdadeira guerra. O mundo espiritual é uma guerra. A sua oração é uma guerra. As suas declarações
situações é uma guerra no mundo espiritual. Então, não desconsidere nem desvalide a fé, a sua fé, aquilo que você profetizou, aquilo que você declarou. Porque se você duvidar, a dúvida é incredulidade. Incredulidade é pecado. Se você se abater, você vai ficar desanimado e, consequentemente, vai vir a depressão, o medo. Aí você vai querer fugir daquele mal. Só que o mal, o diabo, você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo do pecado. A incredulidade é um pecado, então você tem que ter medo do pecado. Então, para vencermos isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Iau, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para finalizarmos a semana, vamos finalizar com o Salmo 23. Eu vou recitar ele aqui, porque esse salmo ele é muito poderoso, né? Ele fortalece-nos espiritualmente, ele faz com que todas as vezes que a gente vai gravar, o mal se levanta, se manifesta. Como? Ou todas as vezes que você vai orar, o mal se manifesta. Como? Cachorro late, passa carro com barulho, né? Como passou agora. Faz barulho, quebra, gritaria, briga, vizinho começa a brigar. Várias manifestações começam a acontecer. Por quê? Porque nós estamos em batalha espiritual, em guerra espiritual. E quando nós estamos guerreando, quando nós estamos eliminando o mal, neutralizando o mal, é evidentemente que há manifestação, há ataques espirituais. Por isso que esse Salmo 23 ele é tão poderoso, a unção dele é poderosa. Ela liberta da depressão, ela liberta daqueles que estão inseguros, que acham que estão desamparados, que estão sozinhos, mas não estão. Ele nos garante isso. Ele nos mostra a direção, nos guia, refrigera a nossa alma, né? Nos traz alívio, nos guia pela justiça, por amor do quê? Do nome de Iau, né? Então, se você tem consciência da verdade, da unção poderosa que há na santidade do nome de Iau e Yausha, e você entender que aquilo que você está lutando não é contra você, mas que não virá contra você, mas é contra o próprio pai, contra o filho, você descansa, né? Porque eu sou usada para declarar, eu sou usada para profetizar, eu sou usada para repreender o mal e libertar os cativos, porque eu recebi essa unção do meu Criador, não recebi de homem. Né? Então eu não tenho que ter medo, então eu não tenho que duvidar, então eu não tenho que ficar deprimido por causa disso. É evidente que quando eu desafio o mal, vai vir ataques espirituais contra a minha vida, para tentar me paralisar, para tentar me deixar depressivo. Para quê? Para me jogar em cima de uma cama, para ficar, não quero mais nada da vida, uma tristeza absoluta. Isso aí são ataques espirituais, porque você fez um grande movimento no mundo espiritual, né? Você manifestou algo, movimentou algo no mundo espiritual que os demônios estão assim revoltados. Por isso você sente os ataques, né? Mas para isso nós podemos o quê? Neutralizar. E nós temos esse poder e essa autoridade, porque Iau diz, se nós obedecermos a Yahushua Mashiach e não formos rebeldes, ele próprio será adversário dos nossos adversários, inimigos daqueles que levantam contra nós. Lembrando que os nossos adversários inimigos são os principados e as potestades. Evidentemente que os cavalos do diabo, né, os funcionários do diabo que estão na terra, que são os filhos da desobediência, que não rejeita Yahushua, que não aceita ele nem Yahushua por forma nenhuma, vão ser usados para praticar magias, para praticar feitiços, para declarar, para invejar, para fazer rituais contra as nossas vidas, porque ficou incomodado por causa dessa manifestação que nós declaramos no mundo espiritual. Então, sendo assim, você já sabe como se blindar, como se proteger, né? É através das palavras proféticas, ou seja, das palavras que estão na Bíblia Sagrada, na sã doutrina. Tá depressivo? Lembre-se dessa palavra, coloque ela dentro do seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Iau, está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, tá pensando que o Criador me desamparou, eu desafiei o mal, eu tô sozinho. Não, então você acha que foi você que desafiou? Não foi a unção do nome dele que você usou, não? Porque nós usamos, quando nós desafiamos o mal, nós usamos a unção de Iau e Yausha. Nós não vamos pela nossa unção. Nós vamos pela unção do nome dele, né? Que através dessa unção nós temos poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, comer comidas mortíferas e nada nos acontecerão, né? Ele deixou isso para mim e para você. Que toda arma forjada contra nós não prosperará, que toda língua que levantar contra nós, nós temos o poder de cancelar, de neutralizar. Porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que são os filhos dele, obedientes, tementes, né? Então, quando você tem certeza que
Ele é benevolente para com a sua vida, que ele te protege, que ele está contigo, que você tem uma intimidade, um relacionamento, e que certamente, que quando você tem certeza absoluta que em todos os seus caminhos, seja feliz ou triste, alegre ou independente a situação do seu dia, você ter a certeza que eles estão com vocês, que há anjos dele ao seu redor e derredor, você não tem que depressão, você não tem incredulidade, você não tem pecado. Nós somos pecadores, mas nós temos que resistir o pecado, né? Então, finalizando com o Salmo 23, para fortalecimento espiritual e repreendendo todo o ataque contra a sua vida. E lembre-se, em 2 Coríntios 4, 8 diz, em tudo somos atribulados, mas jamais, não mesmo angustiados. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, né? O nosso espírito vai se renovando dia a dia, né? O corpo tá fraco, mas o espírito vai renovando. O corpo tá velho, mas o espírito tá novo, né? Tá fortalecido. Então, isso sim, querido, é viver pela fé. Viver pela fé é não desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgasta, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Então, nós temos que entender que Yahshua morreu por nós, que Yahshua já pagou o preço por nós. Então, sendo assim, aquilo que vier contra as nossas vidas não estará vindo contra as nossas vidas, mas estará vindo contra Yahweh e Yahshua. Por isso, o Criador ele permite que a gente sente algumas movimentações do mundo espiritual, alguns ataques, para que você venha manifestar a sua fé, para que você venha colocar a sua fé em movimento. E cavalo, boi selvagem, movimento, o diabo não aumenta. Finalizando agora com o Salmo 23. Iau, o nosso pastor. O Iau é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu, Iau, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, ou seja, a sua presença transborda. Há um transbordamento, um renovo do seu Ruach Kadosh sobre as nossas vidas. E com isso, nós recebemos a sua presença, o seu Ruach Kadosh, a sua unção, a sua autoridade, a sua força, né? O seu movimento, o seu mover, o seu manifestar, o seu agir, o seu extraordinário vem sobre nós. Bondade e clemência certamente estará conosco todos os dias da nossa vida. Nós habitaremos na casa do Eterno para todo o céu. Ou seja, nós habitaremos na sua presença todos os dias, eternamente, até após a nossa morte, nós estaremos contigo. Então, quando você tem essa certeza, quando você tem essa fé, você crê. E não crer é o que? Incredulidade. Isso gera em nós o que? Pecado. Então, o pecado do profeta Elias foi o quê? Ter medo, ficar desesperado, ficar desanimado, mesmo tendo a certeza de quem estava com ele e diante de toda aquela manifestação, o que ele seria capaz de fazer por permissão do próprio Criador, que o deu poder e autoridade. Então, hoje ele te entrega poder e autoridade para desafiar o mal, mas ele também te entrega libertação, proteção, entendimento, discernimento espiritual, para que você venha se blindar contra essa incredulidade, contra esse pecado, né? Que é o desânimo e a incredulidade, que é a falta de fé. Porque para nós desafiarmos o mal, nós temos que ter fé, nós temos que crer. E temos que crer não somente crer naquilo que você não vê, naquilo que você não pode tocar, não pode pegar, mas crer que quando você desafia o mal, você está desafiando através da unção de Yahweh e Yahshua, né? É através do nome de Yahshua Mashiach, que ele nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões
né? Comer comidas mortíferas e mal ou dano algum nos causará. Até porque ele diz que dará ordem a seus anjos para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Não, olha aqui mais que ele diz que nenhuma praga, ou seja, nenhuma palavra maldita, nenhum praguejo, nada que for lançado no mundo das trevas chegará à nossa tenda, ou seja, a nossa casa, a nossa pessoa, a nossa família. Porque aos seus anjos ele dará a ordem que esteja ao nosso redor, nos guardando, nos defendendo e principalmente nos guiando na vereda da justiça, né? Quando nós temos essa certeza absoluta, essa fé intacta, enraizada no nome de Yahshua Mashiach, nós lutamos contra o mal, nós guerreamos contra o mal. E lembre-se, quando você começa a guerrear contra o mal, seja fazendo um vídeo, seja declarando, seja orando, seja jejuando, vai acontecer muitas manifestações no mundo espiritual, né? Muitas manifestações. Vizinho começa a brigar, passa gente na rua com o carro no último volume, maior barulheiro, começa a gritaria, cachorro começa a latir. Isso são manifestações, querido. A casa começa a estralar. Várias manifestações que ali, aquela oração, aquilo que você está lançando no mundo espiritual está tendo movimentação, tá repercutindo no mundo espiritual. Só que como você não tem entendimento, como você não tem percepção espiritual, você não consegue entender que aquilo ali está fazendo tudo para que você venha paralisar imediatamente, para que você venha parar de fazer o que está fazendo. Ou seja, parar de orar, parar de declarar, parar de repreender, parar de neutralizar o mal, né? A todo momento o diabo usa de artifícios, de objetos, de manifestações externas ao nosso redor para tirar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa fé, a nossa concentração. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, você começa a orar, você começa a pensar um monte de coisas, vem na sua mente, você começa a perder o foco. Ou, às vezes, quando você começa a orar, muitas brigas, tudo para chamar a sua atenção, né? Os cachorros começam a latir, casa estralando, porta caindo, portão quebrando, carro acelerado na rua, movimentos, tudo diferente. Por quê? Porque aquilo ali que você está fazendo está repercutindo, está se movimentando, está fluindo no mundo espiritual. Né? Aquilo ali que você está declarando, aquilo ali está causando efeitos explosivos. É como se estivesse descendo um fogo do céu e queimando, destruindo tudo aquilo ali que você está declarando. Então, por isso que nós devemos nos manter intactos, enraizados, com a fé alicerçada em Yahshua Mashiach, para repreender, para neutralizar o mal. Para isso, nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter medo do pecado. Mas para nós fazermos isso, nós temos que estar em santidade, né? Porque o diabo ele não tem medo de influência, não tem medo de tamanho, não tem medo de palavras. Ele tem medo de santidade. Quando nós estamos santificados e lutamos contra ele tem medo, ele foge da nossa presença. Na palavra do Criador diz que o mal vem por um caminho e foge por 7. Né? Você vê tanto que é poderosa a oração. Não desconsidere a força de uma oração. Por mais que no momento você talvez não esteja entendendo e nem compreendendo o que você está passando, mas você pode crer que ali está tendo uma movimentação, está tendo uma repercussão no mundo espiritual, que no seu amanhã, consequentemente, a seu hoje, você irá conseguir compreender e entender esse agir do Criador nas nossas vidas. Até porque, queridos, Ial, ele trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha de uma forma que nós não podemos compreender e entender os seus planos. Então, não tenta compreender ou comparar-se ao Criador, porque a sua unção é poderosíssima, todo-poderoso. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E a forma dele fazer é diferente do nosso pensar e do nosso agir. Então, que a vontade dele prevaleça nas nossas semanas, durante essa nova semana, né? E que todo mal... Nós já declaramos que todos os altares de Baal, todos os sacerdotes de Baal que caia por terra, desça fogo santo do céu, consome todos os holocaustos. Que desça fogo santo dos céus, corta o arco, despedaça lanças, né? Corta os pactos, as feitiçarias que caiam por terra no nome de Yahshua Mashiach. Sabe, querido? Porque a palavra aqui no livro de Isaías 55 diz, olha para você ver. Busque o eterno enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Eterno, que se compadecerá de você e volte-se para o nosso Ial, porque ele é rico em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Criador Ial.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, então, nós seremos prósperos naquilo que o Criador tem definido para as nossas vidas. O homem pode duvidar, o homem pode desacreditar, mas aquilo que ele já lançou sobre a minha vida, aquilo que ele já escreveu, que ele já assinou, já canetou a meu respeito e a seu respeito, assim sucederá. Porque a palavra que sai da boca do Criador, que é a sã doutrina, a verdadeira palavra, o seu nome santo e santificado, quando nós usamos a autoridade da função desse nome, não voltará vazio. Então, assim conforme declaramos que todos os altares de Baal, não, todos aqueles que vivem, querido, para destruir famílias, para destruir vidas, ganhando, se enriquecendo ilicitamente, projetando mal, querido, que está trabalhando por mal, não vai permanecer, vai ter que arrumar outro emprego, vai ter que arrumar outro trabalho, vai ter que arrumar outra fonte de renda, porque não vai fluir, não vai movimentar, já está declarado, já está determinado. Em nome de Yahshua Mashiach. O mal não vai prosperar, querido. Por mais que tenta preservar, por mais que tenta levantar, não vai continuar, não vai conseguir manifestar. Sabe por quê? Porque não está lutando contra mim, contra você, que cremos no Criador de Israel. Mas estará lutando com o próprio Criador e com o próprio Salvador. E ele disse, se nós obedecemos Yahshua, ele próprio será adversário dos nossos adversários, inimigo dos nossos inimigos. Então, sem mais delongas, que Yahweh abençoe você e neutraliza todo o mal contra a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, um ótimo domingo, no nome de Yahshua Mashiach. Beijo nos seus corações, tá, meus queridos? Que a presença do Mashiach, através de Yahweh, venha enraizar, venha renovar dentro de você o poder e a autoridade, venha renovar dentro de você a fé, viver pela fé, crer naquilo que você não pode tocar, não pode pegar, mas tem certeza que já aconteceu. Eu creio, assim seja. E abençoe, queridos.